E tudo tem seu tempo, né? Também tem aquela hora de parar, né? Sim. Descansar, assim, em termos, né? Não ficar inativo. Uma das expressões que eu acho absurdas na nossa área, né? Tem o ativo e o inativo. Né? Eu sempre me incomodei, vários colegas se incomodam com esse termo, né? Inativo. Então você fica questionando, né? Puxa vida, quanta atividade que a gente tem, né? Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre leis, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal. Vida legal, vida legal, vida legal. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Vida Legal. Eu sou a Leidiane de Paula Santos de la Roca, sou professora, juíza do trabalho do TRT 15 e também diretora dos cursos de formação continuada da SMAT 15. É uma honra estar aqui tratando de um assunto tão relevante. O nosso tema de hoje é Veredicto do Tempo, Diálogos sobre Etarismo e Experiência. Eu sempre me sinto agraciada, presenteada por estar aqui mediando mais uma vez um episódio da SMAT 15, agradeço novamente o convite, a confiança e tenho certeza que todos nós vamos aprender muito juntos. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de propor uma reflexão simples. Todos nós queremos envelhecer, mas nem sempre queremos e sabemos lidar com o envelhecimento. E talvez o etarismo comece exatamente aí, na forma como a sociedade valoriza a juventude e muitas vezes inviabiliza a experiência. E sobre esse paradoxo que vamos conversar hoje. Para tanto, eu recebo o Dr. Eduardo Zanella, colega, uma oportunidade ímpar para revê-lo, reencontrá-lo. Muito obrigada, Dr. Zanella. Dr. Zanella foi desembargador aposentado do TRT da 15ª Região, é um dos fundadores da nossa associação, da Matra 15, ex-tesoureiro no período de 1988 a 1989, ex-vice-presidente no período na gestão 1991 a 1992, além de agraciado com a medalha de 50 anos de serviço público civil pelo TRT 15. É um grande prazer recebê-lo aqui, uma honra. Todos nós nos sentimos prestigiados, porque temos que prestigiar não só a história, o senhor é a história da associação, o senhor é a história do nosso tribunal, e também o senhor traz aí uma atualidade muito grande, porque o senhor está estudando o tema, e um tema tão relevante, então a gente tem a história, a experiência e a vivência do senhor, que é um presente. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Eu quero aqui agradecer, né, esse convite, esse prazer aqui. Quero agradecer ao nosso presidente, Francisco, que se lembrou de mim, fez esse convite, também a Fernanda, a você, Leidiane. E, para mim, também é muito importante que é o primeiro evento que eu participo da SMAT. É interessante, né? Talvez naquela época, trabalhando, corre, sempre ocupado, né? Então, é isso aí. Então, eu também me sinto aqui envaidecido de poder participar, e sobre um tema, para mim, muito grato, que quando eu me aposentei, eu pensei em me dedicar a esse tema, né? Porque o etarismo é muito sério, é uma coisa muito séria, muitos preconceitos, os idosos sofrem muito com isso, é o preconceito do dia a dia, né? E também os jovens, né? Não são só os idosos que são alvo, que é um crime, né? Na realidade, chega a ser um crime. Então, eu agradeço aqui, espero poder participar. Estou aqui na presença também da doutora Rebeca, um grande prazer em conhecê-la, né? Doutor Fábio também. Então, para mim, é importantíssimo aqui o comparecimento, e espero aprender bastante aqui com vocês aqui. E que seja só aí o primeiro de muitos, né? Muitas outras oportunidades. Eu gostaria de destacar também que o próprio tema, o tema do etarismo, foi uma sugestão do Dr. Zanella, muito bem acolhida pela associação, que merece aí ser destacado, merece ser lembrado, discutido. Temos que trazer luz para esse tema, porque é muito importante mesmo. Bem, também temos conosco a doutora Rebeca Toyama, administradora, doutoranda em psicologia pela Universidade de São Francisco, fundadora da Academia ACI, palestrante, mentora, autora do best-seller Carreira Saudável e além disso tudo, desse currículo, também é porta-voz da ODS 8 no Pacto Global da ONU no Brasil. Seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco.
Para mim é um prazer estar aqui, poder contribuir com esse tema que realmente é de saúde pública. A gente precisa falar de forma mais séria e eu acho que eu estou muito bem acompanhada aqui para isso. Muito obrigada. E, finalmente, não menos importante, Dr. Fábio Monteiro, advogado, sócio fundador do escritório Pellegrini Monteiro Advogados, com mais de 15 anos de atuação em contencioso civil e trabalhista, também com experiência na temática de hoje. Seja muito bem-vindo, é um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar ao lado de pessoas tão nobres como o Dr. Zanella, a doutora Leidiane, a doutora Rebeca, e eu acho que quem vai aprender aqui sou eu com todos vocês. Eu acho que eu sou o mais jovem e eu sempre gostei de estar ladeado com pessoas muito mais experientes e eu tive a grata felicidade na minha vida de aprender com a experiência. Eu acho que é um tema extremamente importante para a gente discutir. A sociedade precisa estar consciente da importância num tema tão grande como esse. Muito obrigado. Bem, já começando, tem uma pergunta assim, bastante instigante para a doutora Rebeca. Doutora Rebeca, de onde vem o medo de envelhecer? E qual a relação que a sociedade brasileira tem com a questão do envelhecimento e da juventude? Porque nós vemos, às vezes, pessoas de 40 anos sendo chamadas de velhas. Né? Como que da onde vem esse medo e como que a sociedade lida com toda essa questão, juventude e envelhecimento? Eu acredito que o maior medo das pessoas seja uma coisa chamada finitude. E o envelhecer é a prova que isso vai acontecer. Então, é um medo que está relacionado a negar uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né? E junto com isso vem os critérios de estética, vem os critérios de vitalidade. Então, é um pacote que junto com o envelhecer, né, a gente vai ter que lidar com isso, a perda da juventude, da potência, e desde pequenininho, os lares não são muito hábeis também de trabalhar essa temática. Aí a gente vai para a escola, essa temática não é trabalhada, aí a gente vai para a graduação, essa temática não é trabalhada. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente acaba reproduzindo, né, aquela questão do belo, né, mas a beleza relacionada à juventude, né, da força, mas a força sem experiência. Então, hoje, no mundo do trabalho, a gente acaba reproduzindo muito do processo educacional das pessoas. O mundo do trabalho é curva de rio, é onde vai parar todas as questões que o processo educacional não resolveu, vai parar no mercado de trabalho. E é por isso que as pessoas têm tanto adoecido sobre, né? E justamente dentro dessa linha de consciência da nossa finitude, todos nós sabemos, mas nós não queremos lidar com o assunto. Então, o assunto ele acaba sendo deixado, né, doutor Zanella, para frente. O que o senhor acha de tudo isso? Realmente, eu estou passando, né? Mas não tenho medo de envelhecer, isso é o mais importante. É uma fase natural da vida, né? Na verdade, todos querem envelhecer, mas envelhecer com dignidade, né? Com um tratamento, com saúde, disposição, cabeça boa. Essa é a ideia que todos devem se preocupar. É o que eu procuro fazer, me manter bem, né, para envelhecer bem. Essa é o que eu acho. E é interessante passar por isso. Eu nunca imaginei, também fui jovem, né? Eu costumo dizer, quando a Leide falou da história, né, do tribunal, e quando ela falou, estava me lembrando aqui que o tribunal foi criado em 86. Lá no Centro de Convivência teve uma cerimônia, que parece que eles querem até repetir agora. Eu estava lá. Era jovem também, viu, Rebeca? Vai achar que era tão... Já tinha idade, era jovem, muito jovem. Aí instalou o tribunal ali na Conceição, também estava lá. Depois fomos para Barão do Jaguar ali. Então, realmente, como eu falava sempre no tribunal, quando na ativa, que nós estávamos fazendo a história, né, do tribunal. Isso me deixa assim muito envaidecido. É gostoso, né, ter participado de toda essa fase aí do tribunal. Então, esse envelhecer, tudo isso para dizer que eu não me incomodo, é natural, né? Essa que é a... É interessante que é um paradoxo. Todo mundo quer viver mais, mas ninguém quer envelhecer. Eu notei, né, na abertura você trouxe a questão que todo mundo quer envelhecer. Eu não sei, essa palavra, né, assusta um pouco, né? Aí vem, né, a Organização Mundial da Saúde com a palavra envelhecência a partir dos 45, que é a adolescência do envelhecimento.
Mas, e um fenômeno, né, ouvindo o senhor, é assim, quando a gente tem 30, a gente olha para alguém de 40 e fala, tiozinho. Aí quando a gente tem 40, a gente olha para alguém de 50, às vezes eu vejo meu pai, que tem 74, falar os velhos lá. Os velhos lá é o pessoal de 86, quer dizer, 10 anos a mais. Então, talvez a gente também tenha que falar sobre diversidade cognitiva, né? Porque lidar com o diferente é difícil. Né, lidar com uma avó dentro de casa que pensa diferente, tem uma crítica diferente, a gente chega no trabalho já esperando esse comportamento de uma pessoa mais velha. É por isso que eu falo, a gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar isso desde jovem para a gente corrigir. Porque aqui, né, eu trouxe algumas anotações, inevitavelmente, a nossa pirâmide não é mais uma pirâmide, né, ela é um tijolo, a gente não tem mais, né, a questão de um bônus demográfico. Então, isso quer dizer que a população envelheceu. Então, a gente precisa dar conta e lidar com isso. O conflito geracional, eu acho que ele vai acontecer. Né? Eu tava vindo para o podcast pensando um pouco sobre o tema do etarismo. Né? O etarismo não acontece, como vocês todos falaram, só das pessoas velhas, mas dos jovens. E quando a gente é jovem, quando a gente é criança, a gente quer envelhecer. Né? Eu quero ter 15 anos, eu quero ter 18. Depois 21. Depois 21. E eu tava pensando... ontem, né, com a idade, a gente vai fazendo aniversário, quanto tempo falta para eu chegar aos 60? Quanto tempo falta agora? Eu tô nessa fase de contar a idade para chegar aos 50, chegar aos 60, então a gente espera agora o envelhecimento. Eu acho que todo mundo, isso é uma questão natural, como o doutor Zanella disse, e esse conflito de geração que a doutora Rebeca que existe, né? As pessoas viveram e vivem em diferentes tempos e isso acaba gerando um certo conflito na sociedade e no mercado de trabalho também, nas empresas. E se eu puder colocar uma azeitona nessa empada, o Brasil é um continente e a gente tem, né, muitas realidades diferentes. Então, uma coisa é o envelhecer no Sudeste, e outra coisa é envelhecer no norte do país, que também é diferente do Nordeste, que vai ser diferente do Sul. Então, quando a gente fala de envelhecimentos, do que a gente está falando? É alguém que tem acesso, né, a um posto de saúde, quem tem acesso à suplementação e reposição hormonal. De que envelhecimento a gente está falando? Trazendo um exemplo, eu tive em 2024, em outubro de 24, eu tive com uma organização, a EDS, que é os Expedicionários da Saúde, oportunidade de participar de uma expedição e eu voltei de helicóptero de Sana para São Gabriel da Cachoeira. Nossa Senhora. Conhece, Rebeca? Sim. E a gente parou o helicóptero fez um pouso numa aldeia para poder atender uma senhora. O piloto falou, não, eu tenho que buscar uma senhora que está passando mal e eu preciso levar ela para o posto de São Gabriel da Cachoeira. E quando a gente pousou e eu vi a senhora, na verdade não era uma senhora, era uma mulher de 42 anos, ela estava na 7ª, 8ª gravidez e ela estava com uma complicação na gravidez. Então, a senhora de 42 anos, na verdade, era uma jovem, que ainda é grávida, etc. Então, essa questão é relativa. Assim, E nós temos uma mudança do perfil do próprio idoso, exato, né? Nós temos aí pessoas praticando mais atividades físicas, uma concepção muito diferente do passado, né? Ativos intelectualmente, né? Claro, com as dificuldades físicas muitas vezes, mas ativos. E a expectativa de vida cada vez maior, sim. Exato. E passa muito rápido, né? A idade a vida voa, né? Eu acredito que o doutor Zanella, fazendo aí uma análise pretérita da vida, voou, né, doutor? Com certeza. Porque a história é muito... A gente quando estamos vivenciando a história, nós não percebemos. E depois, né? Realmente foi vivenciando. Muito gostoso. Sim. Né? E tudo tem seu tempo, né? Também tem aquela hora de parar, né? Sim. Descansar, assim, em termos, né? Não ficar inativo. Uma das expressões que eu acho absurdas na nossa área, né? Tem o ativo e o inativo. Né? Eu sempre me incomodei, vários colegas se incomodam com esse termo, né? Inativo. Então você fica questionando, né? Puxa vida, quanta atividade que a gente tem, né? Eu tenho, pelo menos. Eu tenho uma pergunta pessoal para o senhor. Quando o senhor se aposentou, demorou para cair a ficha? Tirar o pé do acelerador? Não demorou, porque aproveitando,
Durante esse tempo do tribunal, eu fui percebendo, fui verificando que alguns que se aposentavam e não tinham outros ambientes que ele frequentava, era um problema seríssimo, né? Eu conheci que foi desembargador do tribunal, ele já faleceu, mas ele não tinha outro canal social, não tinha mais nada. Então, o que aconteceu com a aposentadoria dele, que foi compulsória, né? Ele vinha para o tribunal, eu acho interessante, ele vinha para o tribunal e pegava carona com um outro da ativa e ficava no tribunal. Ele ia no gabinete de um, do outro, ele se sentia bem fazendo isso. Mas isso não foi bom para ele. Acabou caindo em depressão, né? Infelizmente, já faleceu. E então, com isso, o que eu ia vendo? Fui aprendendo, né? Nunca deixei de frequentar meu clube, com todo sacrifício. Você me conhece, que eu sempre me dediquei, você me conhece também, muito à instituição, mas nunca deixei meu grupo de amigos, meu futebolzinho de fim de semana, do clube todos os dias, né? Da família, tudo isso. Então, para mim, estava chegando a minha época, saí até uns 2, 3 meses antes, eu achava que estava na hora realmente, né? Você, para quem se dedicou, se envolveu tanto, né, com a instituição, você tem, quando você chega uma hora que você fala, puxa, eu procurei fazer o meu melhor possível. A sensação de missão cumprida. A sensação de missão cumprida, olha, realmente. Confesso. Agora, a aposentadoria, por exemplo, a minha OAB, vou até falar, porque eu me orgulho dela, né? O número da minha OAB é 36876. Hoje, aqui no estado de São Paulo, já chegamos a 500. Passou dos 600 mil, já, né? 600 mil. Então, quando me aposentei, uma das primeiras providências foi o termo é reinscrever na ordem. Eu achei engraçado, é reinscrever, mas sempre tem um número antigo, que para mim é orgulho, não é? 36 mil, mas até agora acabei não advogando, tal, também mentalmente, ele precisa estar preparado, precisa gostar da advocacia, precisa se dedicar. Então, tudo isso eu estou falando, porque ela me provocou, falou, como é que foi o senhor? Eu me sinto bem, né? Preencho o meu dia muito bem, e o mais interessante, quando eu fico assim, entre aspas, sem fazer nada, eu fico imaginando, puxa, como eu trabalhei, como me dediquei, e como resolvimos processos, um número inacreditável, porque um juiz, na vida dele, profissional, na carreira, ele lida com processo, é um número absurdo, que gente aí fora, quase ninguém passa por isso. Eu estava no tribunal, tive a oportunidade, uma vez de pedir até para o nosso servidor da estatística, quantos processos eu fui relator aqui no tribunal. Isso já foi bem antes de eu parar. Tinha sido mais de 50 mil processos. É inacreditável. E se eu fui relator de 50 mil, eu fui revisor, na época existia o revisor de 50 mil, então você tinha que ler também, né? Além do voto dos demais. Mas eu acho que eu estou chateado falando sobre esse assunto, para dizer que foi uma dedicação muito grande, então chega uma hora, eu me sinto bem, eu acho que chegou o meu momento da aposentadoria. E quero saúde, né? Procuro me manter saudável para poder desfrutá-la. Doutora Lidiane, se me permite, claro. É um excelente exemplo, doutor Zanella, porque assim, o índice de suicídio pós-aposentadoria ou desenvolvimento de alguma compulsão, álcool, bebidas, enfim, drogas, não importa, depois da aposentadoria ele é muito alto, porque realmente um profissional, e nesse caso mais homens do que mulheres, mas então o senhor é uma exceção. Então, hoje, quando eu sento, né, para fazer estratégia de carreira, né, de uma pessoa, eu sempre coloco, é importantíssimo a gente ter outras fontes de prazer na vida. Se eu resumo a minha vida ao trabalho, né, o trabalho me define, quando ele vai embora, eu já não sei mais quem eu sou na fila do pão, na fila de tudo. Sim. E aí vem, a depressão é a coisa mais tranquila, né, mas a gente tem coisas mais graves, como inclusive um atentado à própria vida, uma ideação suicida, porque a pessoa não sabe mais quem ela é, né? Então, esses bons hábitos, eles precisam acontecer, que na verdade é manter coisas que a gente tinha na adolescência, manter coisas que a gente tinha nas fases mais jovens, não deixar elas irem embora, que é o clube, um hobby, né?
enfim, a família, os amigos. Então, Isso. o senhor vai ganhar o troféu de benchmark. Estou na linha certa, né? Estrelinha. Estrelinha, estrelinha. E interessante a sua ponderação, doutora Rebeca, porque me vem à mente o filme O Estagiário, né? Excelente. Com a excelente atuação do Robert De Niro. E lá nós vemos o protagonista buscar não o dinheiro, mas o propósito, né? Ele se coloca ali novamente no mercado de trabalho para buscar um propósito e nós nos deparamos com todas as dificuldades que ele enfrentou. Dentro dessa questão, acho que antes até da gente evoluir um pouquinho, seria legal a gente conceituar o etarismo. Porque a gente está falando de etarismo e talvez o telespectador ele desconheça esse termo. Etarismo é só por idade? É relacionado só ao jovem, só ao idoso, ou também teria alguma outra concepção? É o nome que a gente dá para o preconceito relacionado à idade. Né? Então, todos nós passamos pelo etarismo, acho que vocês passaram, né, pelo primeiro estágio, primeiro emprego. Então, aquilo tem experiência? Como é que tem experiência? Na barriga da minha mãe? Né? Como que vai ter? Como é que vai ter Sim. experiência? Então, a gente acaba passando por esse etarismo. Então, é o preconceito relacionado ao tempo, à idade, e não tem um limite. Pode ser 40 a mais? Pode. Pode ser 50 a mais? Pode. Pode ser 60 a mais? Então, é a nossa dificuldade de lidar com as diferentes idades. E eu acho que a questão aí da discriminação, né, é muito complicada dentro desse panorama. O doutor já teve experiências, doutor Zanella, de preconceito, discriminação em razão da idade? Eu vou contar essa, eu achei interessante, até anotei, eu achei engraçado. Como disse anteriormente, costumo frequentar o clube lá, acho bom para a minha saúde. E lá, na academia, né, que nós temos, ainda temos aquele sistema de fichas, né, de homens, mulheres e cuidados especiais. Essa eu não posso perder de contar. Muito bem. Então, minha fichinha lá, Zanella, a última, era fácil chegar, pegar minha fichinha para fazer meu exercício, tudo bem. Aí cheguei um dia, esqueci a fichinha em algum equipamento e fui embora. Aí fui pegar, cadê minha fichinha? Cadê minha ficha? Aí perguntei para o instrutor, falei, olha, acho que você largou aí. E onde você colocou? Eu falei, procura daqui. Aí achou em cuidados especiais, né? Olha que eu achei legal essa. Aí eu falei, cuidados especiais? Por quê? Não, as pessoas com mais idade, a gente fica preocupado. Falei, gente, eu falo, eu ando, eu como, eu vivo, faço um monte de coisa, não precisa de cuidados especiais comigo só por causa da idade, né? Eu achei muito interessante. Nunca mais coloque lá em cuidados especiais, coloca lá no Zanella. Mas você sabe que essa é uma... É interessante isso, sim. né? Essa é uma manifestação... Começa a falar com você assim, Sim, com infantilizado, cuidado. Isso é horrível para a pessoa com mais idade, como se fosse uma criança. Às vezes fala, cuidadinho, precisa cuidadinho, fazer aqui o exercício, não põe peso aqui. Isso é inacreditável, isso é horrível para nós, né? Idosos. Essa é a forma mais usual de preconceito, de etarismo. Você tratar o outro como se ele não fosse capaz de fazer um prato de comida, de fazer uma escolha de roupa, de escolher um cabeleireiro. Então, tem muita gente que acha que está sendo bonzinho, mas está ofendendo uma senhora, ofendendo um senhor, tratando ele como um... É a discriminação silenciosa, né, que a silenciosa. sociedade acaba colocando aí, esse estereótipo de discriminação. Se me permita, puxando um pouco para o lado do direito do trabalho, né, a discriminação ela pode ser explícita, ela pode ser um pouco sutil, né? Então, explícita aí em anúncios de emprego que exigem um perfil jovem. Esse seria um exemplo, acho que bastante comum. Exclusão de profissionais de processos seletivos, de profissionais experientes em razão da idade, seria um outro ponto explícito. Em comentários que desqualificam alguém pela idade, também no direito do trabalho, no mercado de trabalho. E a forma silenciosa, quando a opinião de alguém com mais experiência, com mais idade, não é levada em consideração. Essa é uma questão silenciosa, como atitudes, como o senhor colocou, e a Rebeca muito bem reforçou, que reforçam essa discriminação aí em razão da idade. E muitas vezes como se o idoso não compreendesse. Você Exatamente. Conversa com o acompanhante,
O idoso está ali, você está falando em médico, né, em várias situações, como se o idoso não tivesse mais discernimento. Né? É algo que... E até aproveitando o gancho do Dr. Fábio, dentro do aspecto jurídico, né, quais os desafios do nosso ordenamento para transformar essa percepção e, dentro disso, o Estatuto do Idoso, ele é suficiente? Eu acho que ele é necessário, mas não suficiente. O Estatuto do Idoso ele protege muito mais a questão de vulnerabilidade do idoso do que propriamente em relação ao mercado de trabalho. Né? Não existe ordenamento jurídico, não existe nenhuma norma específica e ampla tratando sobre a discriminação por idade. Então, eu acho que esse é um passo que o ordenamento precisa dar para poder abarcar situações que acontecem no dia a dia, no mundo do trabalho, que precisam ser olhadas. Eu acredito a lei dos aprendizes, a questão de cotas para aprendiz. Existe um projeto de lei muito interessante que não foi levado ainda à votação. Houve uma modificação, se eu não me engano, na CCJ, e foi retirado de pauta, que colocava cotas para pessoas idosas quando não eram suficientes as cotas de aprendiz. Eu achei muito interessante, analisando isso, que poderia ser uma solução. Eu acho que as cotas não trazem a solução unicamente. Eu acho que precisa haver educação da sociedade, como a Rebeca colocou no começo. Isso precisa começar lá na escola, com as crianças, e ter uma mudança de mentalidade cultural da sociedade. Esse é um outro ponto. Mas a cota para o idoso, acho que funcionaria muito bem e faria com que houvesse uma mescla entre os jovens e os idosos, quem tem mais experiência, já teve uma vivência grande. Isso seria para a sociedade, para o mercado de trabalho, para as empresas, de um ganho espetacular. Eu acho que quem sabe associar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, pessoas jovens com pessoas experientes, potencializam muitos resultados que podem ter. Então, eu acho que a experiência, unir a juventude com a experiência é algo fantástico. Eu sou uma prova viva disso. A minha sócia, doutora Pellegrina, foi colega do doutor Zanella, Maria Aparecida Pellegrina, foi magistrada, e nós temos uma diferença de 40 anos, mais de 40 anos, são 41 ou 42 anos. Então, mas foi uma combinação que deu muito certo. Né? Acho que a minha juventude, há 16 anos atrás, quando começamos o escritório, com a experiência da doutora Pellegrina, isso houve uma complementaridade muito, muito interessante. Eu acabei me estendendo um pouco na... Perfeito. É uma alegria ouvi-lo, porque é uma questão muito complexa, né? Esse abismo que nós temos entre a norma e a prática. Exato. O preconceito, o etarismo, vamos dizer em geral, ele se disfarça, né? Então é naquela voz que é ignorada numa reunião, é um projeto que é repassado sem explicação, é uma infantilização do idoso. O que o senhor acha de tudo isso? Dessa questão, inclusive, das cotas, doutor Zanella. Essa questão das cotas. O senhor interessante, acredita que seria viável? Eu não tinha pensado nisso, né? E hoje nós vivemos um período que são necessárias, né? São importantes. Nós temos cotas em várias áreas. Eu achei muito legal. Eu confesso que não sabia dessa ideia. É interessante. Isso. E olha que, quando ele estava comentando, na minha cabeça eu sempre fui assim, né? Vai falando. Borbulhando. Porque são tantos anos, né, de vivência. Vai viajando, né? O pensamento vai. Acho legal. E eu estava me lembrando, por exemplo, de um supermercado aqui de Campinas, que você vai, todas as caixas são idosas. A gente assusta, não assusta. A primeira vez que foi, não é assustar no mau sentido. Você fica, ué, o que será que aconteceu? Surpreso. Não é? Aconteceu, eu fui no supermercado, estava com a minha irmã, falei, olha que interessante. E tem outras lojas que você vai, só jovens. Olha, que
talvez pensar nesse sentido. Eu acho que a utilização também das pessoas mais idosas, ou que para uma reinclusão no mercado de trabalho, o terceiro setor seria uma alternativa muito interessante, né? Em países, principalmente da Europa, você vê muitas pessoas que já estão aposentadas, mas trabalhando. Às vezes um trabalho voluntário, às vezes um trabalho remunerado, e que faz com que a pessoa continue ativa, como o Dr. Zanella falou, uma atividade, né, tendo prazer, um propósito, fazendo algo com propósito. Eu acho muito interessante, muito importante que a sociedade brasileira volte o olhar para esse ponto. Eu morei um tempo na Europa e foi interessante como, né, a terceira idade, né, o perfil mais maduro, se engaja no terceiro setor, né, até porque eu sou muito engajada aqui no Brasil no terceiro setor, mas a gente tem um desafio, com 80% da população endividada. Quando a gente fala de etarismo, a gente não pode deixar a variável socioeconômica de lado, porque a pessoa se aposenta endividada. Então, ela ainda precisa, né, olhar para o trabalho ainda como fonte de renda, né? A gente também sabe do desafio do abuso ao idoso, quando a gente fala sobre empréstimos relacionados, né, a netos, a familiares que nem vão para o idoso. Então, por isso que eu falei, né, um tema super complexo. Mas eu queria trazer uma polêmica, né, e trazer um exemplo. Uma pessoa de 65 anos, semana passada me procurou e falou: quero voltar para o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho é mau, ele não entende o idoso, ele não dá oportunidade para a mulher. E eu lá ouvia a pessoa falar 40 minutos reclamando. E aí eu abri o LinkedIn dela, falei: agora é minha vez de falar? Beleza. Então, assim, será que a sua não recolocação está só ligada à idade? Você contrataria um profissional que publica isso no LinkedIn? Que era uma crítica, que as vagas não colocam salário e perguntam a idade. Eu falei: teus últimos 5 posts foram criticando, reclamando. Você marcou um horário comigo e ficou 40 minutos falando mal do mundo. Será que é só sobre etarismo? Né? Fora isso, tem, né, o conceito de upskilling e reskilling. Quer dizer, como é que eu faço alguém que fez uma graduação há 40 anos atrás entender o mercado, né, com a dinâmica toda tecnológica? Exatamente. Né? Junto, né, às vezes com esse lado que essa pessoa trouxe de muita reclamação. Então, também, né, o idoso não é preparado para ficar idoso, para se atualizar em termos de conhecimento e para se atualizar em termos de comportamento, né? E aí chega o jovem a 200 por hora, aí chega um perfil mais maduro, até para se defender, né, se coloca à distância, e aí a gente tem toda a questão de clima dentro das empresas, que às vezes parece uma faixa de Gaza. Exato. Né? Do lado os jovens, né, jogando bomba, do outro lado, né, os perfis mais maduros, aí do outro lado as mulheres. Então, a gente entra em empresa, muitas vezes, você fala: gente, isso aqui reproduz o cenário de guerra, né, no planeta, que as pessoas se isolaram nas suas tribos e elas não estabelecem um diálogo, né? E eu gostei do teu exemplo. A minha contadora está há 20 anos, 30 anos comigo, e ela trouxe um sócio que também tem, não vou falar a idade, bastante diferença com ela, e foi muito bom, porque ela tinha experiência que ele não tinha, e ele tinha um olhar mais tecnológico, um olhar, né, e aí nós clientes ganhamos muito com essa junção, mas nem sempre as empresas têm esses programas de inclusão e integração. Inclusão, por conta de cotas, até tem, mas as empresas pecam muito no integrar. Aí você põe lá todas as tribos, né? As questões de gênero, as questões de raça, as questões de idade, e aí... E eu percebi essa falta de integração no ambiente acadêmico, principalmente no direito, que muitas pessoas vão fazer direito como uma segunda graduação, né, voltando mais velhos, e há uma segregação na sala de aula. Eles têm dificuldade de se integrarem com a turma. Então, é algo que a gente tem que pensar mesmo e tem que mudar essa cultura, esse olhar que nós precisamos colocar ali de uma forma mais atenta. E aí me veio à cabeça, né? Eu estou ouvindo as coisas, minha cabeça também está borbulhando aqui, doutor Zanella. A questão da demonização da CLT
geração Z. O que se coloca aí que a geração Z, né, os mais novos, eles não querem mais trabalhar na CLT, a gente anda por aí no comércio, na prestação de serviços, empresários reclamam, eu não consigo mão de obra, e aí começa também uma tendência em algumas funções menos qualificadas de contratação de idosos. Como que a senhora, aí para os dois, né, já de uma forma geral, como que os senhores enxergam isso? Bom, primeiro, a reflexão profunda, a geração Z, ela é a geração que foi criada por quem burnoutou. Então, é uma geração que viu os pais adoecerem, os pais se entupirem de psicoterápico para ir aguentar a reunião no dia seguinte. Então, quando eu sento com o filho do meu cliente ou com um jovem, né, que eu tendo, né, a família, daqui a pouco vem o filho. Aí vem, olha, meu filho não quer trabalhar, ele não quer ser CLT, ele falou que se tudo der errado, ele vai ser CLT. Falar, se tudo der errado, ele vai ser CLT. Por quê? Viu esse pai ausente, essa mãe adoecer, e ele fala, eu quero isso? Que nada, eu vou empreender, vou ter uma startup, vou fazer qualquer coisa, menos seguir aquele caminho, né? E, por outro lado, mas acho que o Dr. Fábio pode falar melhor que eu, a CLT não acompanhou todas as mudanças da contemporaneidade. Né? Então, você engessa demais, e aí, né, a gente, bom, depois da pandemia, então, a CLT... A gente teve uma grande reforma em 2017, né, da CLT. Eu acho que a dinâmica social, né, as novas formas de trabalho que surgiram, principalmente com a tecnologia, e puxando esse gancho da tecnologia, vai ter um impacto muito grande nesse conflito de gerações, e eu acredito realmente, como a Rebeca, e endosso todas as palavras da Rebeca, que essa nova geração busca alternativas e formas de trabalho diferentes, e atividades diferentes. A inteligência da informação está aí, a IA, né? E da informação, não, a inteligência artificial, corrigindo, e que vai trazer novas dinâmicas, principalmente para essa geração Z, e vai impactar nós que não somos da geração também Z. Então, eu acho que tudo na vida precisa ter um pouco de meio termo. Não existe nem céu, nem terra. Eu acho que as coisas e a sociedade vai acabar moldando essas formas de trabalho, mostrando aí para as novas gerações e trazendo um caminho para esse mercado como um todo. Eu até peço desculpa de voltar ao nosso tema, que como juiz, né, sempre acabou voltando, foram 38 anos, né, muita coisa, né, na magistratura, mas eu sempre sou uma pessoa conhecida por ser repetitiva, então já repetia. Um juiz não se forma de um dia para o outro, é impossível, né? É uma mão de obra difícil. Eu estou comentando para vocês sentirem, eu tenho que falar da área onde eu fiquei. Eu sempre falava isso, o juiz precisa de muitos anos de atividade, você vai amadurecendo, e eu passei por isso. É interessante, eu decidia de uma forma com 4, 5 anos de magistratura, com 25, 30, eu decidia diferente. É isso que eu queria trazer para vocês aqui, né? Que você vai, um juiz, essa mão de obra, aí que eu falo tanto do jovem, do idoso, você não faz uma hora para outra. E a geração hoje é muito... Às vezes você sai e não está nem completado como juiz. A geração hoje ela é jovem, aquela vai ver com o tempo, né? Você vai decidindo, é interessante isso aí. E essa juventude hoje é muito imediatista, né? Eles começam a trabalhar, eles querem sentar na cadeira do presidente da empresa dali 3 meses. Eles começam a fazer uma atividade, dali 3 meses eles falam, já aprendi tudo aqui, eu quero mudar. Eles não querem galgar os degraus. Isso. E eu acredito que a experiência no trabalho, como o Dr. Zanella, qualquer trabalho, ela só acontece com o tempo, né? É como um aprendiz, né, que vira companheiro e depois mestre, né? Então existe uma passagem ali de atividades e de ensinamentos
que ele precisa aprender para poder virar um mestre como juiz, como Aí doutor. quando é jovem, né, como a doutora Rebeca já comentou, quando é jovem tem experiência? Não, né? E é um preconceito contra o jovem também, ele quer aprender, como é que ele vai aprender, como é que ele vai ter essa experiência? Difícil, o né? fato é que a gente tem um apagão enorme de talentos no Brasil, isso traz um peso para o custo Brasil. Então, assim, quem é de RH sabe que tem vagas que se demora 3, 6 meses para preencher. Você não acha profissional qualificado para aquela vaga. Até porque a gente tem uma fuga de mão de obra no Brasil enorme. Nossos talentos vão para a Europa, nossos talentos vão para a América do Norte, né? Canadá leva muita gente, Austrália leva muita gente. Então, é uma crítica social que as nossas melhores universidades públicas formam pessoas que vão trabalhar no exterior. Então, a gente tem um grande desafio. Só voltar no tema da inteligência artificial, eu acho que a gente fala muito em plataformas e ferramentas que vão otimizar tarefas que antes eram feitas por humanos, mas que vai necessariamente e obrigatoriamente ter que ter a experiência para poder conferir aquelas tarefas. Então, planejá-las. Né? E só quem já passou por uma série de experiências ao longo da vida tem condições de programar, de escrever esse prompt, etc. Então, eu acredito que existirá uma oportunidade muito grande para pessoas que estão à margem do mercado de trabalho em razão da idade, com a inteligência artificial, voltar para esse mercado de trabalho e ser valorizado, porque a experiência ninguém tira da pessoa, né? O que ela viveu, o que ela vivenciou. E para determinadas atividades isso é fundamental. A inteligência artificial vai substituir algumas tarefas, sim, mas outras vão precisar daquela experiência que a pessoa teve para poder conferir se aquele robô, aquela inteligência executou a tarefa como precisava ser feita. E a importância da vivência, da experiência, né? Só o tempo vai nos construir, vai nos garantir bom senso, né? E são coisas que não dá para apressar. E até aqui tinha uma pergunta na programação, acredito até que já abordamos, mas eu achei bastante interessante. Será que é possível um equilíbrio entre a agilidade do novo e a pausa do experiente? Né? É uma junção, até aproveitando o gancho. O doutor falou, né, do quanto agrega, né, você ter experiência, compartilhar a experiência com uma pessoa mais idosa, e com o que eu concordo plenamente, mas como compatibilizar? Porque muitas vezes o mais jovem não tem a paciência. Eu acho que o novo traz inovação. E o experiente ele traz uma profundidade. Então eu acho que isso é um combo, né? É um combo, e quando já disse, quando essas forças se combinam, o resultado é explosivo. Então, quando você tem um olhar ali do mais jovem, combinado com um olhar de alguém experiente, né, que consegue enxergar muito mais lá na frente, esse combo é explosivo. Então, e como compatibilizar isso na prática, no ambiente corporativo, doutora Rebeca? Eu acho que o primeiro desafio, e aí sendo super provocadora, é uma pergunta extremamente preconceituosa, porque a gente já está dizendo que o mais velho é mais lento. Uhum. E a gente pega uma galera de 60 anos que dá de 10 a 0 num moleque de 21. Sim. Em agilidade agora mesmo, né? Eu estava, né, uma empresária, ela falou 74 anos. E ela produz o dia inteiro, e ela tem negócios, ela faz gestão, e ela... Plenamente ativa. Plenamente ativa. Então, primeira coisa, a gente não rotular as pessoas, ou não, né, minimizar a pessoa para a idade, porque aí a gente dá a possibilidade do jovem desacelerar um pouco e permitir que o mais velho seja mais rápido. Até porque com esse arquétipo do jovem tem que ser rápido, a gente tem um consumo enorme de estimulante, de energético, né? E a gente está vendo isso na saúde pública, as questões cardiovasculares, todas as questões de saúde proveniente da galera que acorda às 5 da manhã, porque para eu ser considerado um cara interessante, uma profissional, tem que acordar às 5, né? E para isso tem que tomar muito energético. E aí, para isso, eu me atrapalho. Tem que praticar esporte, eu tenho que ser produtivo no trabalho, eu tenho que ter vida social.
E aí a saúde não dá conta, né? Uhum. E o Brasil vai batendo um recorde em consumo de uma série de medicamentos para sustentar que eu tenho que ser viril, eu tenho que ser rápido, né? Então, eu falei, o desafio vai parar dentro das empresas, mas elas precisariam ter programas. Então, eu tenho que ter na minha equipe, né, alguns indicadores de mescla. Eu tenho que ter mulher, eu tenho que ter homem, eu tenho que ter jovens, eu tenho que ter mais velhos, eu tenho que ter os outros gêneros, eu tenho que ter pessoas de todas as, né, raças e credos. Então, é possível, mas não vai acontecer sozinho. E não pode ser um projeto... Uma mudança cultural, né? Uma questão de educação também, né? Dentro das empresas. A gente falou das escolas, mas agora sim. Dentro das empresas. E os programas de DEI, né? De diversidade, inclusão e equidade, enfim, os programas de DEI, muitas vezes eles pegam assim, o colaborador que não tem muito o que fazer e falam, olha, Fábio, você vai ficar com esse projeto. Só que não é uma pessoa que tem voz, não é um influenciador, não é uma pessoa que vai levar aquele projeto adiante. Aí ela gabarita lá nos relatórios do Pacto Global da ONU. Não, a gente tem um programa, né? E tem lá, né, uma pessoa responsável formalmente. Mas não tem indicadores para mensurar se realmente tem. Então, qual é a média etária da tua equipe, né? Então, não vai ser, se não for intencional, não vai acontecer. Não vai ser uma força do além que vai ajudar as empresas a fazerem essa misturada. E a sua observação foi muito interessante com relação à linguagem, né? Nós nos deparamos, às vezes, com comentários que são extremamente preconceituosos. Por exemplo, doutor Zanella, nossa, o senhor tem quantos anos? O senhor tem 60 anos? Não aparenta. Não aparenta, né? O senhor aparenta ser mais jovem, estar melhor. O que o senhor acha disso, dessa questão da linguagem? A questão que nós usamos, tá gagá, né? O velho gagá. São expressões extremamente preconceituosas e que, sem querer, muitas vezes, a gente acaba adequando, pegando, né, incorporando isso da nossa cultura e replicando. Não, e a tia da faxina? A tia ela da não tem faxina, nome. a vozinha, né? A vozinha do café. Sim. Não, pelo menos pelo que eu li, foi ler algum material, de acordo com a ONU, a cada 2 pessoas, uma é preconceituosa com relação ao idoso. A cada 2. Olha, veja que proporção. Né? Gigantesco. E é interessante, daí você já não é mais capaz disso, né? A sua idade, você está pensando em fazer tal coisa, algo que eu acho muito divertido, acho que eu me divirto. Ou deixa que o fulano faz, que ele tem mais força, né? Isso. Por exemplo, fica perguntando sua idade, acho tão interessante, né? Então você está lá no futebolzinho, lá com a turma, daí vira, Zanella, quantos anos você tem? Aí todo mundo para, assim, para ficar ouvindo a sua idade. Tá bem, hein? É tão engraçado. Aí eles viram, puxa, eu queria estar com a sua idade e ainda participando aqui do futebol. Estou falando de coisa antiga, não é coisa de agora. Mas, enfim, eu acho um negócio absurdo. Né? Então fica perguntando a idade, né? Esse é um grande preconceito. Você não é capaz disso. Né? Agora eu estou falando, antes a gente, né, passamos tantos anos com preconceito. Por exemplo, fulano, aquela pessoa de idade. Eu adoro quando a pessoa fala isso. Todos nós temos uma idade, né? Aliás, de acordo, segundo, acho que chinês, parece, já é contada desde a gestação, lá a idade já começa lá, já conta os 9 meses. Então, todo mundo tem idade. Então, fulano é de idade. Quantos anos? Qual a idade? E eu acho que isso passa, eu acho engraçado. Passa despercebido muitas vezes, né? E isso, pegando para o judiciário, essa discriminação em relação à idade, essas falas, a discriminação ela não ela não vem clara, ela não, às vezes não é falada, ela não é contada, e para o judiciário a prova é muito difícil. Né? A prova precisa ter prova, né? Para essa discriminação, para ver uma análise para ver se realmente essa discriminação é passível de uma indenização, se houve aí feriu direitos da dignidade da pessoa humana, etc. Então, são falas que são ditas no mundo do trabalho, nas empresas, que passam às vezes passam despercebidas em reuniões, em situações ali do dia a dia. Como o Dr. Zanella já está incorporado. E na sua percepção, Dr. Fábio, os idosos eles estão mais
conscientes dos seus direitos? A informação chegou até o idoso está buscando se socorrer dos seus direitos, buscar eu acho que o estatuto, judiciário? Eu acho que buscar o judiciário em relação a fatos que tenham ali, estão relacionados ao dia a dia do trabalho, talvez não. Eu acho que chega muito pouco ao judiciário esses temas. Eu acho que a doutora Leidiane e o doutor Zanella têm muito mais propriedade para dizer se esses temas realmente chegam às varas. Há uma normalização ainda, né? Se trata como se aquilo fosse intrínseco. Mas em relação aos direitos dos idosos, acho que o Estatuto do Idoso, e eu vim pensando também muitas coisas em relação aos idosos, né? Pais, tios, etc. Olha, agora eu sou idoso, eu tenho na meu RG, está ali há 65 anos, eu posso parar em vaga privativa, eu tenho fila preferencial, né? Então, transporte coletivo, né? O transporte passa a ser gratuito. Então, assim, existe essa consciência por parte dos idosos em razão aí de uma normatização, mas volta, a normatização ela não vai resolver o problema se não houver uma mudança de mentalidade cultural, né, e a educação, não só ali nas escolas, mas a educação corporativa, nas empresas, uma mudança aí como a sociedade. Acho que uma das questões que aproveitando o gancho aqui do Dr. Fábio, com relação à prioridade, né? Vamos falar um pouquinho também, que é um complicador, né? Sim. Então, criou-se a prioridade, então você vai pagar alguma coisa no caixa, então está lá, prioritário, não sei o quê. Normalmente, as empresas não gostam de deixar ninguém ali, né? Só faz porque é obrigada por lei. E eu tenho reparado, ultimamente, já não deixa mais, né? A ideia é deixar quanto menos gente, menos despesa e tal. Muito bem. Aí o que acontece? Aí tem aquela fila, eu estou até olhando para a Rebeca, que eu não estou aguentando. Então, tem uma fila normal, aí você pergunta, tem preferencial? Tem. O senhor fica aqui do lado, aí você fica do lado. Olha, vejam, gente, que loucura, né? Fica do lado. Aí aquela fila de shopping, todo mundo com pressa, hoje todo mundo tem pressa, né? Não se sabe para quê e para onde, mas todo mundo está com pressa. Aí, prioridade, aí você vai ali, e todo mundo, os jovens criticando, que é um absurdo, que nos Estados Unidos não tem isso, que não sei aonde não tem, e você lá, constrangido, né? Pagando lá o negócio, não vê a hora de sair. Então, o que acontece? Alguns idosos abrem até mão da prioridade para nunca acontecer, passar por esse constrangimento. É interessante. É interessante. Essa é uma situação que vocês um dia vão eu acho que participar. Tomara que até lá achem uma solução. Mas o respeito precisa ser em relação à pessoa, né? Eu acho que as pessoas não entendem que o respeito, independente do credo, da idade, da raça, da cor de pele, você precisa respeitar as pessoas. O que eu acho que existe em alguns países que estão mais desenvolvidos do que o Brasil é que há esse respeito às pessoas, ele está incutido na sociedade, né? Na sociedade como um todo. Então, eu acho que falta um pouco de consciência da sociedade, das pessoas em relação ao respeito. Você precisa respeitar as pessoas por serem pessoas. Por serem pessoas. Eu voltei da Europa na semana passada e eu estive na Alemanha, e na Alemanha não tem a fila preferencial do idoso, como não tem nos Estados Unidos. Mas eu notei que em alguns estacionamentos tem para mulher, vagas privativas para as mulheres. Para cadeirantes, deficiente físico, sim, mas para as mulheres. E a Alemanha é um país que teve um envelhecimento da população bastante grande, mas você vê muitas pessoas idosas ativas, né? Então, como o Dr. Zanella disse, eu estou mudando um pouco, frequentando a igreja, frequentando restaurantes, indo jogar jogos juntos na praça, se encontrando na praça da cidade. Então, achei muito interessante essa... E essa questão, eu já vou até aproveitar um gancho para a doutora Rebeca, porque essa questão da mulher e do gênero, e eu gostaria de ouvi-la, porque o etarismo ele não é uniforme, né?
essa questão da idade e do sexo, a gente fala do machismo, por exemplo, se interlaçam dentro desse contexto? Nossa senhora, mas vamos lá. Mas eu só ia complementar aqui o comentário do Dr. Fábio, porque assim, né, de um lado a gente tem o Japão, tive lá recentemente, que é inerente, você vai deixar uma pessoa mais velha, que você, independente da idade, passar na frente, porque é uma educação, ela foi educada dessa forma. Mas em compensação a gente já tem o primeiro país na Europa querendo colocar como 74 anos o último ano a se renovar a habilitação para dirigir. Então tem uma polêmica danada, que assim, a partir de 74 você oferece risco para o país. Então, Presumido. o risco presumido, né? Porque deve ter alguém de 30 que oferece mais risco do que de 74. Uhum. Então, assim, é um assunto que a gente ainda não aprendeu a lidar. A gente nunca teve 3 gerações dentro da mesma equipe. A gente nunca teve um país, né? Países com mais idosos do que jovens. Então, tá todo mundo aprendendo, né? Mas o que você traz é um desafio maior. Você falar mulher, a idade, se você colocar uma mulher negra de idade avançada, a gente pode ir piorando. Mulher de idade negra. Pobre, né? E aí a gente vai indo, e dependendo se ela trouxer... Muitas camadas. Se ela trouxer uma religião de ascendência afro, aí juntou o caldo, né? Para aquela pessoa quase virar, né? Enfim. Então, sim, tem diferença. A mulher tem um preço mais alto, porque também é cobrado dela as questões estéticas, que nem sempre do homem é cobrada, mas a mulher tem essa questão do envelhecimento. A própria questão biológica da mulher, por conta da menopausa, ela vai trazer um outro preconceito, que eu falei, essa daqui, né, ou tá de TPM, aí quando passa TPM é porque você tá na menopausa. Então você sempre vai ter, né, um motivo a mais que um homem para isso. Mas o mais triste é que, nesses 20 anos fazendo o que eu faço, é observar que geralmente uma algoz é outra mulher. Isso é triste. Os pedidos de demissão de gestante que eu presenciei nos últimos 2 anos, nunca foram feitos por um homem. Foram feitos por uma diretora de RH. Eu queria acrescentar essa lista de preconceitos, né? Mais uma, que até escrevi um texto sem nenhum caráter científico, a do canhoto. Mas isso vai ficar com uma outra oportunidade para a gente falar um pouco sobre isso, sobre o canhoto, que é meu caso. Que não tinha nem cadeira na escola, né? É triste. Como é meu caso. Uma camada a mais aí. Aí já escrevi até alguma coisa que eu acho muito interessante. Quem sabe uma hora temos essa oportunidade. É mais uma forma preconceituosa também que nós temos. A tesoura, né? Não tem a tesoura para o canhoto, né? Hoje já existe, mas não existia. Ou forçar o canhoto a mudar a mão. Mudar a mão. Tem uma série de coisas aí. Eu não sei se cientificamente, mas culturalmente diz que o canhoto é muito mais inteligente do que o destro. E eu admiro as pessoas por ser destro, eu admiro quem escreve com a mão esquerda. É isso mesmo. E a doutora Rebeca falou das 3 gerações dentro do ambiente corporativo. Nós temos também nas casas, né? Sim. Nos ambientes domésticos, avós que criam os netos e os filhos e todos vivem na mesma casa, que faz com que eles tenham que ir para o mercado de trabalho. Não é uma situação tão simples assim. Nosso bate-papo está muito interessante. Eu tenho várias perguntas que eu gostaria aí de fazer ainda, mas em razão do nosso tempo eu tenho que seguir para a nossa reta final, e eu trago uma pergunta mais emblemática, assim, até futurista, né? E para todos, aliás, doutor Zanella, doutor Fábio e doutora Rebeca, o que os senhores desejam que mude nos próximos anos no enfrentamento ao etarismo? E uma mensagem final aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, sobre essa temática de hoje. Doutora Rebeca? Eu faço votos que a gente consiga aceitar o diferente. Seja ruga, seja cor, né? E quando a gente parar, né, de reduzir um ser humano a características, talvez a gente consiga realmente falar sobre propósito, né? Que como porta-voz da ONU eu digo, se tem ODS, né, se tem indicadores que não foram batidos, é porque tem muita gente distante do seu propósito. Né? O dia que todo mundo abraçar o propósito, a gente vai ter resolvido todas as mazelas da espécie humana. E muitas vezes a gente não está resolvendo os propósitos, porque a gente está preso em algum preconceito que nos impede de lidar com o diferente, que tem o pedaço da resposta que nos falta. Então é isso, eu faço votos que a gente consiga lidar com as diferenças de qualquer natureza. Muito bom.
Eu vou trazer 3 aspectos aqui que eu acho interessante a gente pensar. Um aspecto na legislação, então que a gente consiga trazer normas mais específicas que combatam aí a discriminação etária. A gente falou sobre as cotas, mas podemos ter também os incentivos fiscais para as empresas. A jurisprudência, então, maior reconhecimento desse etarismo por parte do judiciário como uma violação de direitos. E a cultura empresarial, né? Valorizar a valorização real da diversidade etária, menos foco na idade, mais em competência, e uma integração entre as diversas gerações. Eu acho que as empresas têm o dever e a obrigação de fazer essa integração, e quem souber fazer essa integração vai ter uma vantagem competitiva muito grande. E uma mensagem final aí que eu acho que combater o etarismo é mais do que proteger uma geração. Ela garantir dignidade para todas as fases da vida, né? Então, porque envelhecer não deve ser vista, doutor Zanella, como perda, mas como a continuidade de valor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito bom. Finalmente, doutor Zanella, o que o senhor espera que mude? O que eu espero que mude dentro do nosso contexto do etarismo, dentro não só da legislação, talvez, mas também o senhor que está vivenciando as dificuldades mais de perto, né? Conversávamos antes. O que o senhor acredita que poderia mudar? Que o senhor tem aí a esperança que mude realmente, que se torne mais efetivo? Nós temos um problema estrutural, né? Uma sociedade racista, preconceituosa, né? É complicado. Lógico que nós temos sempre aquela ideia, esperança, muita coisa já mudou, né? Embora a gente se depare com episódios, às vezes, até quase diários desses preconceitos que nós falamos, né? Especialmente com relação ao etarismo. Agora, eu acho, por exemplo, algumas medidas nós podemos pensar, né, que eu não sei como chegaria. Por exemplo, eu tive a curiosidade de ligar ao tribunal essa semana para ver quantas condenações nós teríamos na área, vamos falar na área trabalhista, com relação ao etarismo, né? Eu acho que seria importante saber. Muito bem, a informação que eu obtive, que não está destacado na estatística um processo que a pessoa é dispensada e houve uma questão de crime de etarismo. Não temos. Então, nós temos, na verdade, aqui fica para a lei, a questão da dispensa discriminatória. São todas catalogadas como dispensa discriminatória. Só que a discriminatória, como o doutor Fábio sabe, são por vários motivos. Então, quem sabe, não sei como isso teria que ser destacado, de que maneira que nós poderíamos trabalhar, se a associação nossa poderia pensar, sugerir alguma coisa, eu não sei como é que funcionaria. Talvez até no cadastramento do processo, né, nos pedidos e nas causas de pedir. Seria interessante. Talvez pegar uma carona, né, com a NR1, que vai ter mapeado, feito inventário, né, e puxar para esse momento da dispensa. Dentre as dispensas discriminatórias, os motivos, né? Isso. Sim. Porque nós não temos essa... Até para subsidiar eventuais políticas públicas, eventuais medidas de enfrentamento. É interessante porque nessa semana também eu me deparei com uma situação, nosso próprio processo judicial eletrônico do PJE. A anotação no processo de idoso é colocada até se tiver um perito idoso é colocado lá. Então nós não temos ali uma estatística fiel de quantos idosos estão ajuizando a ação. Por exemplo, já começa por aí. A gente não consegue fazer essa triagem inicial, quiçá da questão dos assuntos da fonte e da um idoso de 50 é diferente de um de 60, que é diferente de um de 70, que são idosos diferentes. Se não conseguir, doutor Fábio, o doutor Fábio uma hora dizer para nós, não conseguir ações criminais, né? Porque a competência foi verificada da Justiça Estadual. Eu tentei obter esse número por crime de etarismo. Será que alguém foi condenado? Não consegui essa informação. Não é que não tenha, não exista, mas eu não consegui. Seria importante também, né, divulgarmos. Tudo isso eu estou falando que faz parte de colocações, sugestões, para quem sabe, sim, conseguimos melhorar, né, um dia, né,
talvez alterarmos esse estado de coisa de hoje, né? É porque a prova, né, uma situação de discriminação e etarismo na relação de trabalho é uma prova difícil de ser feita, né? Então, imagino que o juiz precisa entender ali o contexto, ter os indícios e ver o comportamento, né? E a questão da informação, porque muitas vezes a vítima não identifica aquilo como sendo algo de discriminação. É isso mesmo. A vitimização, ela se coloca naquela situação como se fosse algo normal. Em 2024, né, a faixa etária mais demitida foi 50, 54 e 65 ou mais. Foram 86 milhões numa e 70 milhões na outra. Foi a única faixa etária que não teve crescimento de contratação. Então, é muita demissão, doutor Zanella. Foram muitas demissões, aposentadorias, compulsórias. Sim. Um detalhe que eu acho que seria importante, já que não sabemos quem está nos assistindo, quem irá nos assistir, que é o número do telefone para denúncia, né, do etarismo, que é o número 100, né? É importante, às vezes a pessoa está sofrendo, não sabe como se defender, seria o número 100. Sim, vamos colocar até no nosso vídeo ali para que o telespectador, aquele que for nos assistir, tenha essa informação. A informação ela é muito importante. Acho que começa daí, não só a cultura, mas a divulgação das informações. É o que muda uma cultura, a informação. Exato, é a base. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-los, um aprendizado. Agradeço demais novamente a SMAT, ao nosso presidente Francisco, pela oportunidade, porque eu só aprendi aqui, fiquei com mais dúvidas ainda, acho que valeria até um episódio 2 a depender, né? Porque nós não tivemos tempo para entrar nessa questão da violência, né, do aspecto criminal, que é também relevante, mas é um assunto que merece ser destacado sempre, merece ser debatido, e eu agradeço, doutor Zanella, por ter trazido essa pauta para a gente. Falei muito, né? Falou o necessário e deveria falar mais. Atrapalhando o nosso convidado. Imagina, só foi uma alegria ouvi-lo. E eu trago aqui uma frase do final, né, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Envelhecer é um triunfo, não um fardo. Que possamos levar dessa conversa a lição de que a inovação sem memória é vazia e a experiência sem olhar para o novo nada cria. Compartilhe esse episódio, essa conversa precisa chegar a mais pessoas, espero que chegue, nesse nosso papel de divulgar informações. Muito obrigada. Até mais. Legal.